Olá, estamos começando mais um quadro, o NASP 40 anos, e hoje nós temos o prazer de ter aqui com a gente a Maria Júlia dos Santos Galvani. Ela é colaboradora aqui no Centro White, está nos deixando, então hoje nós vamos saber um pouquinho mais sobre ela e a vida dela. E vamos começar perguntando para você quando que você nasceu, onde você nasceu, sobre a sua família, se puder nos contar um pouquinho. Bom, então eu nasci em São Carlos. Morei praticamente a vida toda lá, no dia 2 de outubro de 1997. Então, hoje eu tenho 26 anos. Sou filha do Antônio Sérgio dos Santos e da Ciomara Melo de Almeida Prado. Então, como eu disse, sou natural de São Carlos e ali eu passei toda a minha infância e adolescência. Você tem irmãos? Não, eu não tenho irmãos, sou filha única. E ali na minha cidade, eu estudei toda a minha vida no colégio adventista local. Então, desde o pré até o terceiro ano do ensino médio, eu estudei ali naquele colégio. E você sempre foi adventista? Não, a minha família não é adventista, eu sou a única adventista. E foi por meio da escola que eu conheci a mensagem. Eu decidi pelo batismo e tive estudos bíblicos. No terceiro ano do ensino médio, já estava quase saindo, né? Então, o meu batismo foi em fevereiro de 2014. E o que fez você decidir vir aqui para o NASP estudar? Você fez algum curso aqui? Como é que foi a sua trajetória? Sim, então a princípio eu não conhecia, nem tinha ouvido falar do NASP. E estava bem naquele contexto, né? Recém-batizada, em que eu estava pensando que curso fazer. Eu já estava pensando em fazer letras, porque foi o curso que eu me formei, e ao fim decidi, né? Mas naquele momento eu também pensei em outros cursos na área de humanas, só que a decisão realmente aconteceu quando a coordenadora da escola veio até a nossa sala falar que estavam oferecendo bolsas de estudo para o curso de letras no NASP. E como eu disse, eu nunca tinha ouvido falar sobre o NASP e foi ali que eu conheci, então fui atrás para saber o que era o NASP, né? E ali eu vi que era a resposta de Deus, porque eu estava orando devido a esse assunto, para ter uma resposta. E aí foi que então se confirmou essa decisão. Eu vim aqui para o NASP em 2015, como aluna interna, e me formei em 2017. E você trabalhou aqui na época que você era aluna? Sim, então aqui eu comecei trabalhando na escola básica. O meu primeiro trabalho aqui foi na limpeza da escola básica. Eu me lembro que a gente tinha uma equipe de alunos e que a gente tinha que entrar meio-dia no trabalho. Então, era um horário um pouco difícil, eu não estava acostumada. A gente tinha que chegar às 11h30, quando o refeitório estava abrindo, e nem todas as comidas tinham sido servidas ainda, e a gente tinha que almoçar rapidinho, porque meio-dia a gente entrava, e a gente saía organizando sala por sala, né, fazendo a limpeza, porque 1h já começava as aulas dos alunos da tarde. Aí eu fiquei ali poucos meses, acho que 1 ou 2 meses nessa função, e foi então que houve uma mudança na lei para que as crianças começassem a entrar com 4 anos de idade na escola, obrigatório. E foi então que a escola abriu uma classe de jardim. E eles chamaram uma professora, que ela estava no 3º ou 4º ano de pedagogia, e eles precisavam de uma aluna para poder ser auxiliar de sala. E aí foi então que uma das minhas chefes da limpeza me recomendou, e ali eu passei o restante do semestre nessa função como auxiliar de sala do jardim. E foi um período muito legal, muito interessante, porque eu nunca tinha lidado com crianças, eu também não tenho irmãos, mas foi muito gostoso receber assim, o amor, o carinho das crianças pequenininhas, elas são muito afetuosas, né? Claro que foi um desafio também aprender a lidar com elas, mas essa parte eu nunca esqueço do afeto que elas tinham pela gente. Então, eu passei ali o primeiro semestre. No segundo semestre, eu ainda estava descobrindo os setores que existiam no colégio, e um deles era o Centro White.
eu vim aqui visitar e conhecer pela primeira vez e achei muito interessante porque aqui eles trabalhavam com alunos na área de tradução. Então eu acabei não falando no começo, mas vou falar agora que eu aprendi inglês morando nos Estados Unidos. Então ali eu fiz a 2ª e a 3ª série. Foi quando meu pai foi fazer pós-doutorado lá em College Station, uma cidade pequena do Texas. E ali eu e minha mãe fomos juntos. E foi então que eu aprendi o inglês na escola, fazendo a 2ª e a 3ª série. Então eu já tinha esse conhecimento do inglês. Inclusive, ao escolher o curso de letras, eu pensava, nossa, eu posso usar essa habilidade, então acho que esse curso seria bom para mim. Então eu fiquei conhecendo sobre o Centro-White, que aqui eles contratavam alunos bolsistas para trabalhar na área de tradução. E eu vim aqui demonstrar meu interesse para o pastor Renato Stencil, de trabalhar nessa área. Então eu me lembro que ele fez uma entrevista, e naquela entrevista ele disse que ele não estava chamando alunos com bolsas menores, porque na época eu era P4, trabalhava 3 vezes na semana. Mas eu me lembro que eu não desisti, que eu fui persistente. E eu acho que foi uma coisa boa essa minha persistência, porque eu poderia ter falado, tudo bem então, já que vocês não estão chamando alunos de AP4, tudo bem, então eu vou continuar na escola. Mas não, eu fui persistente, eu pedi a ele que eu pudesse fazer um teste para eu demonstrar o meu conhecimento. E eu disse que eu queria tanto trabalhar aqui, que eu poderia até vir a mais e nem cobrar essas horas, porque eu queria muito trabalhar aqui. Então, enfim, ele me deu um texto de Ellen White para traduzir sobre teatro, eu me lembro o assunto. E aí eu voltei no outro dia. Aí no outro dia eu trouxe a minha folhinha e eu comecei a ler a minha tradução do inglês para o português para ele. E aí eu já vi que o semblante do pastor Renato mudou. E eu falei assim, que bom que eu persisti, porque eu acho que vai dar certo. E no fim ele gostou muito da minha tradução, que o meu português era muito bom, muito fluente, assim, a tradução ficou muito fluente, né? E aí, enfim, eu consegui mudar aqui para o Centro-White como aluna bolsista. Bom, então no 2º semestre de 2015, eu trabalhei com tradução, pequenas traduções para o site, tradução de guias de estudos, de textos de Ellen White para responder a perguntas no e-mail. E esse foi meu primeiro semestre. Aí, começando 2016, foi o lançamento do projeto da Enciclopédia Adventista do 7º Dia Mundial, que a sigla é ESDA. Então, eu logo fui incluída nesse projeto, não mais com tradução, mas na área da pesquisa. Aí foram chamados outros alunos, teve que aumentar a equipe de alunos, né, de teologia e também de letras, de história, para compor a equipe de alunos que faria a redação desses verbetes. Então, a gente ficou com a parte dos verbetes biográficos e institucionais também. Ficou com um outro pastor que foi chamado para auxiliar o pastor Renato, que chama pastor Carlos Flávio Teixeira. Ele ficou na coordenação mais próxima, assim, do projeto. E eu me lembro que a gente trabalhou com as biografias. Então, essa equipe de alunos teve que fazer pesquisas, levantamento, história oral, entrevistas com familiares de pioneiros falecidos, para poder pegar as informações e redigir o verbete. A gente também fazia pesquisas na revista Adventista e nas revistas internacionais, como por exemplo a Review and Herald. E assim eu pude aprimorar as minhas habilidades de escrita e de pesquisa, foi a primeira vez que eu trabalhei com pesquisa também. E foi muito bom fazer parte desse projeto, né? No total foram mais de 280 artigos que o Centro-White escreveu e que eu e junto com o meu colega de trabalho,
O Gabriel hoje é meu esposo, Gabriel Pilon Galvani. Nós dois juntos fizemos mais de 60 desses 280 verbetes. Enquanto a gente esteve aqui, a gente trabalhou na redação e também na revisão dos verbetes da equipe para serem enviados para a conferência geral e publicados na enciclopédia. Você mencionou então que você conheceu o seu esposo aqui. Conta mais um pouquinho sobre isso, por favor. Bom, então o Gabriel eu conheci aqui no Centro White, hoje ele atualmente é meu esposo. Ele chegou aqui em 2016, logo no início do projeto da ESDA, como pesquisador. Na época ele estava já no 4º ano de teologia, estava para se formar. E então a gente acabou trabalhando juntos, lado a lado ali, nas baias. A gente sentava uma baia do lado do outro e a gente ficou os dois como revisores dos textos que chegavam dos outros alunos para, enfim, passar para a próxima etapa, que era a tradução. Então, no projeto 10, a princípio, nesse começo, eu atuei como pesquisadora e como revisora. A próxima etapa era uma equipe de tradutores que trabalhavam no turno da manhã, eu trabalhava no turno da tarde, e essas eram mais ou menos as etapas pelas quais passavam os verbetes. Eu queria também mencionar que foi muito importante para o nosso crescimento, meio do Gabriel, as revisões que o pastor Carlos fazia dos nossos verbetes. Então, antes de ir para a tradução, tinha uma segunda revisão, que era do pastor Carlos. Então, se sentava eu, o Gabriel, e ao lado o pastor Carlos Flávio. Foi muito bom ter esse período com ele, apesar de ele não ter ficado muito tempo, que depois ele foi para Fátima, mas esses primeiros meses do projeto foi muito bom ter ele lado a lado, que nos ensinou realmente a escrever e a organizar melhor as ideias dentro do texto. Então eu queria fazer essa menção, que esse período foi muito bom, apesar de às vezes a gente achar ele um pouquinho exigente no texto. Isso foi bom para o nosso crescimento, porque o texto precisava estar perfeito e a gente acabou aprendendo a enxergar coisas que a gente não enxergava antes e a estabelecer, a ter também esse critério na escrita. Então, eu e Gabriel nos conhecemos, passamos esse ano juntos, né? Então, a gente foi desenvolvendo essa amizade e no fim do ano ele se formou em teologia. Porém, ele decidiu continuar aqui no campus, fazendo a pós-graduação em sistemática. Ele não recebeu um convite de trabalho logo após a formatura, então ele continuou aqui os estudos, fazendo a pós em teologia sistemática. Como ele permaneceu sendo interno, a gente conseguiu continuar o trabalho na ESDA juntos e também a nossa amizade. A nossa amizade foi se aprofundando, principalmente em umas férias em que nós decidimos passar aqui para dar uma adiantada nos verbetes. Apesar do projeto ser de 5 anos, a gente tinha metas a cumprir. Então, nós ficamos naquelas férias e nossa amizade pôde se aprofundar ainda mais. Foi então, pouco tempo depois, não vou me lembrar exatamente o mês, que a gente começou oficialmente o namoro. Só que logo em agosto de 2017, passou aquele semestre, então a gente continuou trabalhando no Centro White aqui, e então ele recebeu numas férias, eu também estava trabalhando aqui naquelas férias de meio do ano, ele recebeu uma ligação do campus São Paulo, do preceptor Germano Keffler, que ele estava procurando uma pessoa para ser o preceptor auxiliar ali no campus São Paulo. Foi um chamado bem inesperado, inclusive eles não se conheciam, apesar dos dois serem da mesma região. O pastor Germano é de Laranja da Terra e o Gabriel de Afonso Cláudio, no Espírito Santo, que são cidades ali quase vizinhas. E eles não se conheciam. E foi algo que a gente achou, realmente foi a providência divina, pelo fato de ele estar passando a nominata. E ele gostou da foto do Gabriel, porque ele estava com uma postura, assim, bem ativa, né? Enfim, ele gostou da foto do Gabriel,
gostou da postura dele naquela foto. E ele também viu que ele era de Afonso Cláudio, e ele decidiu fazer uma ligação naquele momento. Bom, deixa eu conhecer melhor essa pessoa. Mas ele disse que se ele não tivesse atendido naquele momento, ele simplesmente ia passar a nominata e ia ligar para outra pessoa. E interessante que o celular dele estava no VibraCal, estava no silencioso só vibrando, né, a ligação. E estava lá na baia no fundo, na última baia, lá no fundo, e a gente estava na recepção. E ninguém ouviu o celular tocar, só ele ouviu. E ele atendeu, e, enfim, deu certo, a gente acredita que foi uma providência mesmo. A gente já estava pensando em casamento, porém precisava de um emprego, precisava de recursos financeiros também para poder fazer o casamento. E você estava para se formar também? Ou ainda estava? Sim, eu ia me formar no final daquele ano, 2017. E a gente estava na metade do ano. Então, o pastor Germano veio aqui, o Gabriel demonstrou interesse, sim. Aí ele veio aqui, inclusive no Centro Wide, que foi feita a entrevista. E o pastor gostou do Gabriel, fizeram um contrato, e então ele foi ali pro NASP São Paulo. Então, até eu me formar, a gente passou 6 meses de namoro à distância. E por fim, em 2018, no começo do ano, eu também fui contratada no NASP São Paulo como recepcionista do prédio administrativo. Então, me formei em Letras Português, 2017, 2018, no começo do ano, fui trabalhar lá no prédio administrativo. Então, ali, naquele prédio, eu passei 1 ano e meio de trabalho, além de eu controlar a entrada e saída de pessoas, eu também auxiliava o RH em algumas funções, como entregar a carteirinha, assinar aviso de férias e mesmo o atendimento ao público, ali aquela primeira etapa de atendimento. E para mim foi muito bom, porque eu pude me desenvolver mais no contato com as pessoas. Né, uma pessoa que sempre foi ali fechada, trabalhando com texto, para mim foi importante esse trabalho de aprender a me relacionar, de atender bem as pessoas, de conversar, passar informações claras. Então foi um período bom que eu passei ali. E nós nos casamos em setembro de 2018, dia 7 de setembro de 2018, feriado de independência. Nós nos casamos lá na minha cidade, em São Carlos. E hoje nós temos 5 anos de casado. Que legal. E depois que você se formou em letras, você fez algum outro curso? Então, sim, eu me formei em outros cursos. Eu também fiz a 2ª licenciatura em pedagogia pelo NASP. E, em seguida, eu fiz um curso de especialização em tradução de inglês pela Universidade Estácio, EAD. Porque eu queria suprir essa falta que eu não tinha, apesar de ter trabalhado com tradução, eu não tinha um curso em tradução. Então, eu queria aprender a lidar com programas de tradução e também me aprofundar na gramática do inglês através desse curso. Bom, esses 2 cursos eu já fiz quando a gente tinha voltado para o campus Engenheiro Coelho. Então foi ali, o Gabriel passou 2 anos, eu 1 ano e meio, porque eu cheguei meio ano depois, lá no NASP São Paulo. E a igreja estava passando por um período difícil financeiramente. Inclusive, desde a época em que o Gabriel se formou, houve a famosa crise de chamados. Então, havia muitos alunos para poucas vagas. E essa crise continuava. E foi então, inclusive, que decidiram fechar o internato de São Paulo naquele período, em 2019, e fazer apenas um sistema mais reduzido de internato com alunos funcionários. E devido a isso e também ao contrato especial, a situação em que ele estava era de contrato especial, ter se encerrado após 2 anos, junto com a situação do fechamento ou diminuição do internato. Então rescindiram com o contrato dele e nós ficamos novamente sem emprego. Nós voltamos para a minha cidade, em São Carlos. Enquanto isso, fomos conversando com pessoas que a gente conhecia. E nessa época, aqui no campus Engenheiro Coelho, a Unaspres estava se expandindo, enquanto lá
estava diminuindo, aqui a Unaspres estava se expandindo. E aqui na Unaspres estava o pastor Bruno. O pastor Bruno foi o auxiliar do pastor Renato, enquanto a gente era aluno aqui. E nesse período ele havia sido transferido para a Unaspres para atuar na área de gestão, uma área na qual ele é muito bom. Inclusive ele fez uma ótima gestão aqui da ESDA, na nossa época de aluno. Então ele estava como gestor ali administrativo da Unaspres, um dos gestores, né? E então no contato ele ficou sabendo da nossa situação. E ele falou, nossa, mas o Gabriel trabalhou com pesquisa, acho que ele serviria muito bem na área editorial aqui na Unaspres. E foi assim, então, que ele entrou na área editorial. Então, foi em novembro de 2019 que nós viemos novamente aqui para o campus Engenheiro Coelho e ele foi contratado para a Unaspres. Nesse momento, o pastor Renato Stencil ficou sabendo que a gente estava voltando para esse campus e logo me chamou aqui, olha, por que você não volta a trabalhar aqui no Centro White? A gente ainda precisa de pessoas para a ESDA, porque a ESDA apenas foi lançada em julho de 2020. E estávamos em novembro de 2019 e precisava terminar a revisão dos verbetes em português, terminar a tradução para o inglês, fazer a revisão do inglês. Então o espaço era curto e faltava muita coisa para fazer. Então eu fui contratada aqui para o Centro White, conseguimos junto com outros alunos que tínhamos aqui na época finalizar a nossa remessa da enciclopédia e graças a Deus conseguimos finalizar a tempo e em julho de 2020 todos os nossos verbetes já estavam entregues e puderam ser lançados junto com o lançamento da Enciclopédia Mundial online. E foi então que eu cheguei como funcionária aqui no Centro White. Eu estou até hoje, né, em 2023 como funcionária, então no total são 4 anos como funcionária aqui no Centro White. Então aqui, como eu disse, eu atuei finalizando o projeto da ESDA. Depois a gente fez uma tradução para o português dos verbetes, para que fossem lançados tanto em inglês quanto em português na página, para ter maior acesso para quem não fala inglês, ver os verbetes ali de seus familiares, conhecer mais sobre a história da igreja. Então, nesse período do segundo semestre de 2020, a gente, além da tradução dos verbetes para o português, nós também atuamos reunindo, junto com a equipe de alunos, materiais audiovisuais, porque na enciclopédia tem uma parte que são materiais audiovisuais de pioneiros, e aqui no Centro White a gente tem muito. Então a gente reuniu e classificou todos os vídeos em telecinagem que a gente tinha sobre os pioneiros, que foram incluídos na ESDA, e também fotos dos pioneiros. Então, novamente, contato com as famílias, nos enviem fotos dos seus familiares, né? E também fazendo uma pesquisa no nosso acervo que já tínhamos, para classificar certinho, né, as pessoas envolvidas em cada foto. E então conseguimos enviar em 2020, até o final do ano, esses materiais audiovisuais que também entraram na enciclopédia. Por ser online, tem essa versatilidade de conseguir incluir imagens e vídeos. Então, em 2021, 2022, até mesmo esse ano, nós continuamos trabalhando com pesquisa e tradução. Então, eu atuei revisando e também traduzindo alguns livros da coleção de pioneiros, que nós traduzimos para o português. Também o livro The White Truth e também o livro Through Crisis to Victory, que é um livro muito interessante, que eu gostei muito de revisar. Fala sobre a Assembleia de Minneapolis em 1888 e faz muitas citações de como Ellen White lidou com toda aquela situação. Então ali eu pude conhecer um pouco mais sobre quem é Ellen White, né, e como ela lidou com aquela situação difícil e como a igreja pôde superar e avançar na justificação pela fé, né? Então foram materiais que eu gostei muito de trabalhar
traduzindo e revisando, inclusive a coleção de pioneiros. Nós não fizemos toda a coleção, mas nós fizemos o livro do Tiago White, do Urias Smith, do John Andrews. Então eu também gostei muito de trabalhar com a coleção de pioneiros, revisando a tradução do Tiago White, do Urias Smith e do John Andrews. Nessa etapa, nós trabalhávamos com um conjunto de alunos do curso de tradutor-intérprete. Inclusive, a minha colega de trabalho hoje, a Giovana, também fez parte desse grupo de tradução desses livros, e também foi muito interessante poder coordenar esse grupo de tradução e trabalhar próximo com eles. Eu também trabalhei na área de pesquisa, então eu pude atuar escrevendo, em conjunto com o pastor Renato Stencil, um livro sobre o pioneiro John Lipke. Então, esse livro foi um trabalho que eu desenvolvi durante a pandemia. Eu acredito que, inclusive, foi um momento propício, porque a gente ficou um tempo trabalhando em casa, e aí a demanda de atendimentos e de alunos acabou diminuindo, e eu pude realmente me debruçar e me concentrar naquela pesquisa, porque escrever um livro não é fácil. Precisa realmente de silêncio, de concentração. Então, nesse livro que eu escrevi junto com o pastor Renato Stencil, eu pude entender melhor como aconteceu o crescimento da igreja aqui no Brasil. Então, muito além da vida, especificamente do John Lipke, eu pude entender os desafios que esses pioneiros enfrentaram aqui no Brasil e como eles foram realmente persistentes, como eles tinham a missão no coração para enfrentar tantos desafios que, se fosse hoje, a gente talvez não se dedicasse tanto quanto eles, né? Então foi uma experiência muito boa poder escrever esse livro em conjunto com o pastor Renato. Inclusive, os conhecimentos que eu aprendi de pesquisa, de como encontrar informações em meio a milhares de revistas que existem disponíveis online, esse conhecimento que eu obtive na ESDA, eu já estava assim preparada, lapidada para conseguir desenvolver esse livro do John Lipke, né? Eu sempre procurei usar fontes primárias, o que dá muito mais trabalho, mas com certeza você consegue descobrir detalhes que você não conseguiria se você já pegasse uma fonte mais recente de um outro pesquisador e usar aquela fonte. Eu prefiro ir em fontes primárias, e apesar de dar muito trabalho, a gente consegue obter detalhes muito interessantes até sobre a vida pessoal do pioneiro, que a gente não obteria se não fosse realmente a fundo na pesquisa. Então foi muito bom poder ter escrito esse livro. Esses 4 anos, qual a iniciativa que vocês tiveram, que você trabalhou, que você ajudou, que você acha que foi pioneira em algum sentido aqui? Bom, eu acredito que em primeiro lugar a ESDA, né? Porque a última enciclopédia já estava há 20 anos atrasada quando a gente começou o projeto em 2016. E era uma enciclopédia física, livros. E a princípio até seriam realmente livros impressos, mas com o decorrer do projeto, a Associação Geral inovou e decidiu lançar uma enciclopédia online para que ela pudesse ser constantemente atualizada com verbetes e a história não ficar parada, né? Então, eu acredito que essa foi uma iniciativa pioneira na qual eu pude atuar. Muito bom. Então conta pra gente agora uma história marcante, alguma coisa que aconteceu na sua vida, do seu esposo, né, de vocês dois juntos, que você sentiu a providência divina na vida. Olha, a gente sentiu não tem uma história em específico, mas a gente sentiu a providência divina ao longo de toda a nossa trajetória. Então, desde a minha conversão, né, apesar de ter estudado a vida inteira em colégio adventista, eu só fui aceitar a mensagem no 3º ano do ensino médio, porque, bom, eu convivia ali com outros alunos adventistas, tinha as aulas de religião,
Porém, eu tinha preconceito, apesar de ter estudado toda a vida em colégio adventista, eu só fui aceitar a mensagem no 3º ano do ensino médio. Então parece que Deus estava me resgatando, assim, não vai sair daqui não, sem conhecer melhor a mensagem, conhecer melhor a Bíblia. Então eu tinha preconceito porque, apesar de ter ali colegas, adventistas, professores, em algumas dessas pessoas eu não via o cristianismo na prática, e isso criava em mim um bloqueio para não ouvir mais nada sobre religião, sobre a Bíblia. Eu realmente não gostava, não prestava atenção, discordava de muitas coisas, mas realmente eu acho que a minha conversão foi um milagre. A partir desde então, eu sempre via a providência de Deus na minha vida, de realmente o Espírito Santo falar para mim, o Espírito Santo realmente falar para mim, olha, você precisa ter estudos bíblicos. Uma colega minha estava passando por um problema de depressão, ela não era adventista, e então eu preciso mencionar essa pessoa, o professor Balbino de matemática. Ele também entende muito da Bíblia, e ele estava dando estudos bíblicos para essa minha amiga que estava enfrentando problemas de depressão. E, bom, nesse período eu já estava procurando me aproximar mais de Deus. Então o Espírito Santo já estava atuando na minha vida para, eu mesmo sozinha, eu preciso de Deus, senti uma necessidade de Deus. Então eu tinha começado a ler a Bíblia, tinha começado a orar, tinha entregado a minha vida a Jesus, me arrependido dos meus pecados que me constrangiam, que eu tinha um fardo de culpa. Então eu já havia em oração me entregado a Jesus, mas eu não queria saber de igreja, porque eu achava que igreja era uma coisa muito engessada, que as pessoas eram fingidas, que as pessoas tinham que se vestir com as roupas que eu achava muito brega, enfim. Eu achava uma falsidade. Eu falei, não, eu entreguei minha vida a Jesus, eu vou viver minha vida com Jesus, mas eu não quero saber de igreja. Porque, enfim, eu não gostava, né? Mas então, nesse momento, nesse período, o Espírito Santo já estava todo no meu coração. E então, teve um momento que a gente estava se dirigindo para a capela, e naquele mesmo horário, a minha amiga estava tendo estudos bíblicos. Ela não ia para a capela, ela ia para uma sala de aula ter estudos bíblicos com esse professor de matemática, o Balbino. E assim, eu me lembro nitidamente naquele momento que eu já estava buscando a Deus, o Espírito Santo veio e falou para mim, não vai para a capela, você precisa ter estudos bíblicos junto com ela, vai lá junto. E ele até falou assim, você vai ter estudos bíblicos e você vai ser batizada. E eu nunca tinha tido nem estudo bíblico. Eu falei, como assim? Eu vou ser batizada? Eu não quero saber de igreja. Mas eu ouvia, eu falei, vou ou não vou? Foi um momento assim, tipo, eu vou pra cá ou vou pra cá. Tinha literalmente 2 caminhos. Eu falei, não, o Espírito Santo tá falando isso, então eu vou. Mas se eu não gostar do professor, na época ele não era meu professor, ele dava aula para ensino fundamental e eu estava no médio. Olha, se eu não for com a cara dele, eu nunca mais volto. Senhora, eu vou fazer um teste aqui, mas se ele for aquele crente careta, eu não vou ouvir, é só uma única chance, eu vou embora. E no fim, realmente era para eu ter ido. E eu continuei os estudos bíblicos. Infelizmente, a minha colega não continuou, mas eu continuei. E foi uma bênção, porque de uma pessoa, essa classe de estudos bíblicos foi aumentando, foram 2, 3, até ter uma classe inteira de estudos bíblicos. Que bênção! E foi assim, realmente eu fui vendo em tudo isso, a pergunta era da providência de Deus, né? Eu fui vendo a providência de Deus na minha vida. E no fim, conforme o Espírito Santo falou, eu realmente fui batizada no fim dos estudos bíblicos. Eu fiquei 1 ano estudando a Bíblia. E todo estudo bíblico, eu me preparava para encher de perguntas do professor. Porque para eu aceitar fazer parte de uma igreja, me amarrar na minha ideia da época como uma igreja, aquela igreja tinha que estar 100% certa. Eu não vou entrar numa coisa que eu não concordo totalmente.
Então, beleza, chegava cheia de perguntas, já preparada. Mas isso que você falou no estudo passado, olha, na Bíblia fala outra coisa aqui. Como assim? Me explica isso, me explica aquilo. Eu enchia de perguntas difíceis e o Balbino sabia responder todas. Ele parece que tinha a Bíblia decorada na cabeça. E foi a pessoa certa para me dar estudos bíblicos, porque talvez se fosse outra pessoa e eu enchesse de perguntas, eu ia preparada para encher de perguntas, talvez outra pessoa não saberia responder. Então, realmente, em tudo isso, fui vendo a providência divina. Em ter encontrado Gabriel, era uma pessoa extremamente tímida, eu não conseguia conversar com ninguém. E assim, o Gabriel foi muito bom pra mim, porque ele é o oposto de mim. Então, pra eu estar aqui, dando uma entrevista e falando assim, além, claro, a maturidade, a gente vai crescendo, mas eu acho que conviver com o Gabriel, a amizade com ele, eu pude me desenvolver também nessa área, né? E o nosso casamento, o convite dele para ir para São Paulo, se ele não tivesse esse convite, a gente não teria dinheiro, né, para se casar. Talvez não tivesse continuado o relacionamento distante, ele no Espírito Santo, eu na minha cidade. Então, em tudo isso eu vejo que Deus realmente foi direcionando, inclusive por ter trabalhado no Centro White. Como eu disse, eu tive estudos bíblicos, fui batizada, mas eu ia sozinha para a igreja, sabe? Então, eu ter vindo para o NASP, ter continuado a conviver, feito amizades com pessoas adventistas, para mim foi muito importante para minha permanência na igreja, né? Porque ir sozinha para a igreja não é uma coisa fácil. Então, quando eu vim para cá, eu tinha praticamente 1 ano de batismo, que não é muito, né? E eu ter vindo trabalhar no Centro White, eu pude, inclusive, me aprofundar no conhecimento. Então, ter conhecido a história da igreja, para mim, foi muito importante para a minha fé. Porque, como eu disse no começo, eu não ia entrar numa igreja que eu não concordasse 100% da doutrina. E foi importante ter conhecido a história dessa igreja, porque isso fortaleceu minha decisão. Não, essa é a igreja de Deus, é aqui que eu devo fazer parte. Em tudo isso eu vejo a providência divina. No meu crescimento, no trabalho, na convivência com estudantes de teologia, na época que eu era aluna. Eu cheguei aqui com 17 anos, eu era muito nova, né? Então, se às vezes eu tinha alguma dúvida sobre a Bíblia, eu perguntava para os meus colegas de teologia. Então, tudo isso realmente foi fortalecendo, né, a minha experiência com Deus. Amém, Deus é muito bom, né? Então compartilha com a gente então um texto que você gosta da Bíblia, que é seu favorito, um hino também, se puder compartilhar com a gente. Sim. Bom, eu não tenho verso favorito da Bíblia, mas tem um verso que eu gosto muito, que é Malaquias 3,16, e diz assim: então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então, esse texto eu acho muito interessante, porque às vezes a gente acha que a nossa vida ou que o nosso esforço passa desapercebido. Às vezes você se esforçou muito, mas só você sabe do esforço que você colocou naquele trabalho ou naquela situação. E eu gosto desse texto porque me lembra que existe um memorial. Nada do que a gente faça passa desapercebido nos olhos de Deus. E apesar de você não receber a recompensa dos homens naquele momento, Deus sabe, existe um memorial. Existe um memorial dos sofrimentos que às vezes só você sabe no seu coração, mas Deus está vendo. Deus está vendo como você agiu, como você se esforçou, como você procurou agir com justiça naquela situação. E às vezes os homens não perceberam. E Deus recompensa. Né? Deus está vendo, Ele recompensa o seu esforço no momento certo. Então, por isso que eu gosto desse texto. E o hino que eu gosto muito é o hino Deus Cuidará de Ti, porque é um hino que eu ouvia muito quando eu estava estudando a Bíblia e também no início do meu período ali, depois de me batizar. É um hino que eu ouvia muito naquele momento de decisão, que eu não sabia para onde eu ia, ou que curso fazer, ou o que ia acontecer com o meu futuro. Eu gostava de ouvir muito esse hino, porque eu sabia que Deus ia cuidar de mim.
Eu não sabia a resposta, não sabia que faculdade fazer ou para qual faculdade ir. Mas Deus, eu tinha confiança, Deus vai mostrar o caminho, Deus vai encaminhar o meu futuro. E realmente Deus tem cuidado de mim até esse momento. Então, essa é o testemunho, a mensagem que eu gostaria de deixar para quem estiver assistindo. Confie em Deus, por mais que naquele momento você não veja qual é o próximo passo, por mais que no momento de indecisão ou de sofrimento você ache que o amanhã vai ser horrível, que não tem uma saída, existe um memorial, Deus cuidará de ti, Deus está te enxergando e no momento certo Ele vai te dar resposta e encaminhar a sua vida. Amém, muito bonitas suas palavras. E só queria mencionar que a Maria Júlia, ela está trabalhando até hoje com a gente como secretária, né, secretária sênior, e ela está nos deixando, como eu falei no começo, e nós estamos tristes porque ela vai nos deixar, mas também estamos felizes porque ela vai ter uma nova oportunidade, né, para se desenvolver em outro lugar. Sim. E nós estamos orando e torcendo para que Deus esteja com você, iluminando a sua vida, a vida do seu esposo, e que tudo que vocês façam possa ser realmente para louvar e agradecer o nome de Deus. Amém. Muito obrigada, viu? A gente que agradece. Bom, como eu disse, Deus é bom. Esse é o meu último dia de trabalho aqui no Centro White, que estamos gravando essa entrevista, e Deus cuidou de nós de forma que o Gabriel recebeu um chamado oficial para trabalhar na CPB. Então, que vocês possam se lembrar da gente, é uma grande responsabilidade, mas também é uma grande bênção, e estaremos indo para lá. Então, esse é o nosso novo caminho no momento. Amém. Para quem não sabe, a CPB é a Casa Publicadora Brasileira, que é mantida pela Igreja Adventista, né, do Sétimo Dia. Então nós desejamos tudo de bom para vocês, e este foi mais um quadro do NASP 40 anos. Se você quiser continuar assistindo mais, sabendo mais sobre a nossa história, a história aqui do NASP Engenheiro Coelho, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para que você possa receber notificações toda vez que nós postarmos um vídeo novo. Até mais! Até!